Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui no Rosas do Evangelho, terça-feira, juntos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já algumas pessoas, oi, Andial, não sei muito pronunciar seu nome, tudo bem? Oi, Sandra, Messias, tudo bem, meus queridos amigos? Débora chegando. Hoje a nossa internet está boa, já pude testar um pouquinho antes, acredito que nós vamos conseguir com certeza ter o nosso estudo de uma forma muito tranquila, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, Sênior, Personal, Laerte, Fernando, Carvalho, Clau Pires, Marileia, acho que é isso, né? Bruna, tudo bem? Oi, Carlos, chegando também. Sejam todos bem-vindos, meus amores, para o nosso estudo de hoje, de terça-feira. Hoje o estudo realmente vai ser maravilhoso, um tema muito bom, que todos nós precisamos realmente estudar sempre, estudar não digo nem tanto, mas refletir mesmo sobre esse tema que nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, tá bom? Oi, Daliane, Bruna, Carlos, dando aqui feliz ano novo para todos nós, muita saúde, paz, alegria e empatia, que assim seja, Bruna, que assim seja. Boa noite, Carlos, boa noite, Mônica, Lauane, tudo bem? Oi, minha querida, tudo bem? Meus amores, então vamos começar o nosso estudo. Oi, prima, Fernanda, tudo bem? Eu sempre chamo a prima de prima, né? Eu nunca chamo ela pelo nome, Fernanda, ela muito querida, amo muito, tá sempre com a gente, né, prima? Então, Soraya, oi, Soraya. Deb, oi, Deb, a Deb e eu, oi, Deb, tudo bem, meu anjo? Que bom estar aí, tá realmente contando com a presença de vocês, a Ruda Bela também. Pois é, meus amores, vamos estudar, temos muito conteúdo, muita coisa, precisamos compensar a live de hoje, de ontem que nós não conseguimos ter, então hoje nós vamos estudar bastante, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos começar o nosso estudo? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, todos nós, para que nós possamos mais uma vez sintonizar com a espiritualidade amiga, com os nossos queridos amigos protetores, anjos da guarda, que já se encontram seguramente ao nosso lado, aproveitando a oportunidade desse estudo, dessa reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e o seu Evangelho, para que eles possam, através da sintonia que se estabelece com o plano espiritual, amparar, auxiliar, realmente limpar o ambiente dos nossos lares, de onde quer que estejamos, para que eles possam, através de um processo de magnetização, nos fortalecer, nos amparar, nos auxiliar, para que tudo possa caminhar com mais serenidade e equilíbrio em nossas vidas. Então, mestre querido, sempre te agradecendo por esse encontro contigo, pedimos que tu possas permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá? Olha, mais alguns corações. Júnior Souza entrou, Larissa, Marcelo, Daniela. Tudo bem? Meus queridos, vamos então continuar. A Soraya dizendo, você está florida. Pois é, eu adoro flores, né? Eu conhecendo o Espiritismo, todo post que eu faço, eu adoro flor. Então, realmente uma forma aí de homenagear também o nosso Conhecendo o Espiritismo, tá bom? Oi, Paulo, oi, Arley, tudo bem? Meus amores, vamos estudar então. Estamos vendo, continuando na realidade, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Deb perguntando se eu sou de câncer. Peixes, não, eu sou de Áries. Meu aniversário é 19 de abril, dia do índio. E eu sou da Amazônia, tudo a ver, né? Então eu sou ariana, tá bom? Oi, Marcelo, dizendo aqui boa noite, boa noite. Então, meus amores, vamos lá. Estamos estudando Bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje nós vamos ver 3 pontos desse capítulo. Vamos ver reconciliar-se com os adversários. Fácil para todos nós, né? Vamos ainda ver o sacrifício mais agradável a Deus e
o argueiro e a trave no olho. São esses 3 temas que nós vamos ver. Olha, a Soraya colocando aí que faz aniversário dia 10 de abril. Tudo bem, Soraya? Então somos do mesmo mês. Olha o MR Oliveira chegando, boa noite. Então vamos começar a entender, reconciliar-vos com os adversários. Vamos estudar, entender quais são as orientações que o Mestre Jesus nos dá sobre esse tema. Então ele começa dizendo o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho. Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar, ok? Então ele diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então vamos entender o que Jesus quis nos dizer com essa passagem. Quando ele diz aqui: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho. Vejam, deixa eu só ouvir aqui o que Deb colocou. Tem um grupo dessa terapia, acabou ontem, foi uma verdadeira transformação em nossas vidas, do Ho'oponopono. Aqui, ok, Deb, querida, seja bem-vinda também. Sempre, todas as terapias que nos trazem coisas boas, que nos transformam positivamente, que nos fazem crescer, evoluir, que nos fazem conseguir aplicar o nosso evangelho, perdoar, é sempre algo que a gente precisa. Tudo aquilo que de alguma forma nos auxilie nesse processo de transformação e de mudança íntima, de autorreforma, de autoconhecimento, é sempre mecanismos, digamos assim, que nós temos à nossa disposição para nos ajudar nesse processo. Tá bom? Mas eu confesso, Deb, que eu não conheço esse Ho'oponopono. Deve ser uma metodologia, uma terapia. Eu realmente não conheço, mas todas as terapias que nos auxiliam no processo de reformação íntima e de vivência do Evangelho seguramente são positivas, tá bom? Então, o que Jesus quis nos dizer aqui? Enquanto estais a caminho com Ele, vejam, enquanto nós estamos o quê? Encarnados juntos com aquele nosso, digamos assim, desafeto ou adversário, porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, reencarnamos inúmeras vezes, mas nós devemos aproveitar esse momento que nós estamos caminhando com ele, porque nós não sabemos, por exemplo, quais as oportunidades nós teremos se nós não conseguirmos, digamos assim, sanar as nossas problemáticas, as nossas divergências com esse coração nessa encarnação. Sabe-se Deus quanto tempo nós ficaremos, por exemplo, distantes um do outro depois dessa encarnação até nos reencontrarmos. Não significa que nós já iremos encontrá-los, por exemplo, no plano espiritual e que já teremos oportunidade de nos reconciliarmos. Ou ainda que já estaremos juntos numa próxima reencarnação para termos a oportunidade de sanar e de resolver esse impasse. Então ele diz, aproveita essa oportunidade que tu tens agora de estar, realmente, de tu estares encarnado junto com ele. Não esperas um segundo momento, porque tu não sabes quando esse momento vai chegar. Então, quando ele diz que estás a caminho com ele, é isso, enquanto tu estás na mesma encarnação, encarnado junto no plano material. E aí ele diz, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. O que será que Jesus quis dizer quando ele diz que a fim de que não sejais aprisionado? Será que ele quis dizer aqui que era uma prisão física? Vejam, nós podemos até fazer essa interpretação, porque temos uma certa dificuldade de entender o sentido oculto por trás das palavras óbvias, tá? Então nós podemos entender, se eu faço um mal a alguém, se for alguma atitude ilícita, é muito natural que eu seja preso e não sairei de lá até que eu cumpra a minha pena. Isso, digamos assim, é a situação mais óbvia dessa passagem. Mas não é só isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer aqui que não sejais aprisionado, é que tu não fiques preso
como ele diz aqui, que ele quer dizer, numa situação de sofrimento, de dor, enquanto tu não perdoares, enquanto tu não te reconciliares. Vejam, quando nós não perdoamos, nós não estamos numa prisão? Quando nós conseguimos perdoar, nós não nos sentimos livres, como se nós tivéssemos tirado um peso das nossas costas? Então, a falta de perdão, ela nos aprisiona e nós vamos ficando presos na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia. E isso é o que ele diz aqui. Enquanto tu estiveres preso nessa dor, nessa falta de perdão, tu não caminhas, tu não evoluis, tu não vais conseguir te libertar e continuar o teu processo evolutivo. Então é isso que ele diz. Te reconcilias para que tu não fiques preso nessa situação que te paralisa, ok? E aí ele diz, em vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. O que é isso? Não houverdes pago o último ceitil. É enquanto tu não houveres perdoado e reparado todo o mal. Porque só a partir do momento que nós perdoamos e que nós conseguimos reparar todo o mal que eventualmente nós fizermos, é que nós estaremos quites com a lei de Deus. Nós teremos realmente cumprido os desígnios do Pai e estaremos preparados para continuar o nosso processo evolutivo, para crescer e para evoluir. Então, enquanto algo, digamos assim, de erro, de equívoco, por conta da minha atitude ainda de permanecer na ausência do perdão, de não querer me reconciliar, aquilo ali me paralisa, aquilo não me deixa evoluir. Então, como ele diz aqui, tu não vais sair dessa tua situação enquanto tu não tiveres pago o último ceitil, enquanto tu não tiveres conseguido perdoar e realmente, digamos assim, reparar todo o mal que eventualmente tu tenhas causado ao teu próximo. Então é isso que Jesus quis nos dizer nesse momento, tá? O Arley fala, sou ariano e são os melhores, ariano é top, elemento fogo, cor vermelha, pedra rubi, por isso que você é top, amiga, certo? Adoro. Obrigada, Arley, na realidade todos os signos são maravilhosos, até porque todos nós somos maravilhosos, todos nós somos luz, todos nós somos filhos de Deus. Então, independentemente da época que nós tenhamos nascido, todos nós somos maravilhosos e quanto mais nós identificarmos isso no nosso próximo, mais feliz nós seremos, tá bom? Mas agradeço o seu carinho. A Andresa coloca, meu maior adversário é o meu pai, ele me fez muito mal anteriormente. Andresa, Andressa, não sei como é que fala o seu nome, se é Andresa ou Andressa. Acho que é Andresa porque não tem dois S's, né? Mas Andresa, nós vamos ver justamente alguns mecanismos que vão nos ajudar nesse processo, tá? Não é fácil, mas é possível. E o nosso esforço diário, a nossa consciência sobre esses pontos que o Evangelho nos traz, nos ajudam sobremaneira a conseguir realmente perdoar, conseguir trabalhar o nosso íntimo, o nosso coração, para que possamos perdoar. Tá bom, minha querida? Nós vamos continuar trabalhando aqui, lendo e, se Deus quiser, você, antes do que você imagina, você vai conseguir essa graça, ok? Gostaria de fazer como fazer em relação a isso. Vamos trabalhar isso hoje, lembrando, Andresa, que nós já iniciamos esse tema na semana passada. Nós falamos justamente sobre perdoai para que Deus vos perdoe. E lá no fim do nosso estudo, eu inclusive trouxe 2 terapias do perdão para que nós possamos treinar, treinar o perdão, realmente conseguir essa libertação interior e também realmente perdoar alguma pessoa que nós tenhamos dificuldade, tá? Então nós vamos conversar hoje sobre isso e no finzinho eu tento repassar a terapia do perdão, tá bom, minha querida? Então vamos continuar. Boa noite, meus amores, muita gente aqui também dando boa noite, chegando. Aqui tem uma moça aqui a Danúbia, né? Diz, tem uma moça que me deseja o mal, o que eu faço? Me ajuda. Vejam,
Na realidade, quando nós não temos condições de agir diretamente, no sentido, o que eu quero dizer agir diretamente? De chegar com essa pessoa, de conversar, verificar se houve algum mal entendido, se aconteceu alguma coisa que porventura realmente ela tenha criado alguma situação desagradável com a gente. Se nós tivermos essa oportunidade, é o que Jesus diz aqui. Vai, reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminho, tá? Se isso não for possível, pela situação por onde essa pessoa estiver, ore e peça para que Deus, primeiro, ore para Deus, ore por essa pessoa, peça a Deus que Ele lhe dê, quando for possível, um momento, uma oportunidade, digamos assim, de solucionar essa questão. Tenha certeza que Deus vai lhe dar de alguma forma, você vai ter um mecanismo de tentar solucionar isso. Mas na pior das hipóteses, se isso não for possível, faça a sua parte. Ore por essa pessoa, peça para que Deus possa ajudá-la, ampará-la, tá? Faça a sua parte, não guarde rancor, não guarde qualquer sentimento negativo no seu coração. Liberte-se você. E deixa que ela, no momento certo, no momento oportuno, vai ter também esse momento. Mas o importante é que você, no primeiro momento, se liberte, não deixe que isso lhe aprisione e lhe traga realmente desconfortos maiores, tá bom? A Lawane dizendo que é uma prisão espiritual quando nós não perdoamos. Exatamente, é uma prisão mesmo. A Andresa diz, sinto que o rancor que carrego de uma pessoa me atrapalha em muitas coisas, mas atrapalha a gente em tudo, Andresa, e principalmente em evoluir. Porque Jesus, na realidade, no segundo ponto do sacrifício mais agradável a Deus, ele vai nos dizer isso, quando ele vai colocar aqui, se quando fordes apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Ou seja, ele está querendo dizer, como é que eu posso, por exemplo, oferecer algo a Deus, o meu sentimento, o meu amor, o meu carinho, se eu tenho algo contra o meu irmão ou se eu tenho alguma situação adversa com o meu irmão? O amar a Deus e amar ao próximo são praticamente um único mandamento. Tá? Amar a Deus acima de todas e ao próximo como a nós mesmos é um mandamento só, não tem como eu desvencilhar um do outro. Então, como eu posso verdadeiramente amar a Deus se eu não consigo amar o meu próximo, perdoá-lo, compreendê-lo, agir com caridade? Por isso que a Andresa diz que ela sente que atrapalha em muitas coisas e realmente atrapalha todos nós em tudo, porque nós ficamos aprisionados nesse sentimento e não conseguimos evoluir, tá bom? Enquanto a gente não perdoa, os laços não se desfazem, a vida caminha com dificuldades. Exatamente, Deb. O perdão é o melhor caminho para a felicidade. O Ho'oponopono trabalha o perdão. Ah, entendi. Ah, então é excelente, porque o perdão é tudo. Então, realmente, me perdoe, tá, Deb? Realmente não conhecer essa terapia, mas se trabalha o perdão, nos liberta, seguramente é algo muito positivo. Tá bom? Então vamos continuar a leitura aqui para nós sabermos como é que nós vamos desenvolver esse tema. Aí, aqui diz o Evangelho, há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais conservam o rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Por isso que ele diz aqui, isso é uma das maiores causas da obsessão. Então vejam, olha que importante o que nos diz aqui o Evangelho. Está dizendo que é um ledo engano nós acharmos que a morte termina com a vingança, com os desafetos, com o ódio entre as pessoas. Não, não termina. E os espíritos, como ele diz, os espíritos inferiores nos perseguem e nos obsidiam também no plano espiritual, mesmo que nós aqui estejamos encarnados, e mesmo se estivermos os dois desencarnados, pode haver um processo obsessivo gravíssimo
entre encarnados, entre desencarnados e desencarnados também. Porque a obsessão não é só de desencarnado para encarnado, pode ser também de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e há também o que nós chamamos de auto-obsessão, tá? Então, mas aqui ele está falando dessa obsessão de desencarnado para encarnado. Então, essas pessoas ficam no plano espiritual, trabalhando, nos obsediando para ver a nossa infelicidade. E como nós estamos presos aqui no corpo físico com várias limitações, e eles não, porque eles estão libertos do corpo físico, eles têm mais mecanismos de nos prejudicar do que se eles estivessem encarnados como nós. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos hoje para fazer as pazes, para nos reconciliarmos, evitando adquirirmos obsessores desencarnados depois, tá bom? Então, quando ele diz aqui, o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, que não foi resolvida no passado, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. E aí, eu já vou para as perguntinhas de vocês, tá? E aí ele diz, por que será que Deus permite, então, que haja as obsessões? Por que Deus permite que determinados espíritos fiquem perseguindo e tentando prejudicar as outras pessoas? O Evangelho nos responde. E ele diz o seguinte, Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram. Ou seja, enquanto eu estou sofrendo, veja, eu estou também o quê? Expurgando, expiando, resgatando. Eu não precisaria, já que eu fiz mal a alguém, eu não precisaria de alguma forma colher um pouco de sofrimento e dor? Nós já estudamos lei de causa e efeito. Então, se eu tenho que colher algum sofrimento, Deus permite que venha, Deus permite, não é que Ele queira que seja assim, mas Ele permite que ocorra desta forma. Até que um dos dois, digamos assim, dê um basta. Até que um dos dois diga, eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero ser feliz, eu preciso crescer e evoluir. E aí comece a adentrar na vida dessas pessoas, desses corações, o perdão. Por isso que ele diz, permite para puni-los, ambos, do mal que fizeram, ou se não fizeram, se eu fui vítima, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Então ele está querendo dizer aqui o seguinte, por mais que eu seja a vítima, que eu não tenha sido o algoz daquele outro coração, cabe a mim perdoar. Cabe a mim ser caridoso, cabe a mim compreender, cabe a mim ter indulgência. Então, se eu também não perdoo, se eu também não sei ser indulgente, se eu não sei agir com caridade, eu estou deixando que o que prevaleça, meus amores? O orgulho. Eu estou deixando que o orgulho que ainda existe em mim, fale mais alto e não me permita ser caridoso. Então, eu estou agindo em desconformidade com a lei do Pai da mesma forma. Por quê? Porque todas as vezes que eu permito que o orgulho prepondere sobre a caridade, sobre a indulgência, sobre o amor, sobre o perdão, eu estou ferindo as leis de Deus. Então, um feriu, digamos assim, prejudicando o outro. E eu estou ferido por conta do orgulho que ainda prepondera. Então, estão ambos em desconformidade com a lei de Deus. Então, ele diz, se eu não estou sendo, digamos assim, sancionado, responsabilizado pelo mal que eu fiz, eu acabo sendo responsabilizado pela ausência do perdão e da caridade que eu não soube aplicar naquele caso. Percebe, então, que nós precisamos realmente aproveitar as oportunidades para nos reconciliarmos? E aí ele diz, eu já vou aí, só vou ler esse último parágrafo aqui. Então, como agir com os adversários, como foi até colocado, o que eu devo fazer? Diz aqui o seguinte, importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, ou seja, pensando na tua futura tranquilidade, no teu bem-estar, na tua paz, pensa nisso, filho, ele diz. Pensando, então, na tua tranquilidade futura e atual também, porque quando nós perdoamos, nós ficamos em paz. Ele diz, repara mais depressa os erros que cometeu contra o teu próximo. Perdoa seus inimigos, a fim de exterminares, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, fazendo isso agora,
Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ou seja, agindo dessa forma, procurando resolver as nossas animosidades agora e perdoando, eu posso transformar um inimigo obstinado que eu tenho neste mundo em um amigo no próximo. Por quê? Porque eu não deixei para amanhã aquilo que eu poderia fazer hoje, ou seja, perdoar, ser misericordioso, tá bom? A Lauane diz, devemos amar os nossos inimigos também, porque ele nos ajuda a evoluir também. Como nos ajuda, Lauane? Você disse, colocou muito bem, porque o outro me proporciona a oportunidade de aplicar a caridade, de ser misericordiosa, de ser bondosa. É através das oportunidades da vida, e isso envolve o outro, que eu terei mecanismos de aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Nós estamos aqui hoje aprendendo sobre o perdão. Logo, precisamos botar em prática para ver se nós estamos aprendendo direitinho, certo? O que vai acontecer? Seguramente alguém vai me dizer em algum momento uma palavra não muito boa, um pouco indelicada, ou vai agir comigo de uma forma não muito legal, para que eu possa ter a oportunidade de perdoar. Para que Deus possa ver, vamos ver se a Evelyn realmente está colocando em prática aquilo que ela diz. Porque só as oportunidades da vida é que vão nos dizer se nós realmente aprendemos ou não. Ou se nós falamos, temos as palavras nos lábios, mas não no coração, certo? Então, eles nos ajudam seguramente. A Andresa diz, então crio aquele mecanismo de defesa em relação sem entrega. Veja, é interessante tu teres colocado isso, Andresa. Mecanismo de defesa nós devemos ter, porque o fato de nós perdoarmos, nos reconciliarmos, nem sempre significa que nós poderemos, digamos assim, confiar 100% naquela pessoa como antes. Uma coisa é eu perdoar, não desejar o mal, querer que aquela pessoa seja feliz, que ela progrida, que ela cresça, que ela evolua. Eu estou desejando tudo de bom para ela e fico feliz com o sucesso dela. Mas não significa dizer que aquela pessoa ela já evoluiu nesse exato momento. Não significa dizer que aquela pessoa já é detentora, digamos assim, das virtudes necessárias para realmente adquirir a minha confiança plena, talvez como antes ela tinha. Talvez aquela pessoa ainda não esteja neste momento, esteja caminhando, com certeza está lutando, progredindo para ser melhor, mas ainda não tenha chegado no estágio que já pode, digamos assim, que eu já posso confiar nela 100%. Porque nós não conseguimos, digamos assim, Andresa, mudar, evoluir tão rapidamente. O nosso querer mudar é uma coisa, o nosso mudar efetivo é outra. Então, não significa dizer que você vai ter a mesma amizade, a mesma confiança que você tinha no passado. Mas significa dizer que você não guarda rancores, que você espera e deseja o sucesso daquela pessoa. E que por mais que você se relaciona ainda com respeito, com educação, você, digamos assim, mantém uma reserva, não porque você não perdoou, mas porque você sabe que ainda não é o momento. Com certeza, mais no futuro, mais à frente, nessa vida ou em outras, aquela pessoa vai estar mais preparada e você poderá voltar a confiar nela da mesma forma, tá? Então, precisamos compreender isso para nós não entendermos que também essa cautela que nós temos significa falta de perdão. Então, é examinar bem os nossos sentimentos que nós vamos conseguir saber exatamente isso. Aqui a Danúbia coloca, mas ela não entende por causa de um relacionamento com o meu namorado. Ela me faz muito mal. Então veja, na realidade, ore por ela. Se é uma pessoa que você não tem contato e que ficaria difícil, ore. No seu evangelho no lar, Danúbia, coloque ela no seu evangelho no lar. Ore sempre por ela, para que ela possa, digamos, abrandar o coração dela, para que ela possa sentir o evangelho, o amor de Jesus. Quando o amor entra nos nossos corações, Danúbia, nós nos transformamos. Nós não conseguimos ser as mesmas pessoas, ainda tão orgulhosas, tão erradas, porque realmente nasce em nós o desejo de mudar, de crescer e de evoluir. Então ore a ela, ponha ela nas suas preces para que ela possa pouco a pouco abrandar o seu coração, para que ela possa ser feliz, para que ela possa também encontrar motivos para ser feliz e não se preocupe, digamos assim, não busque fazer o mal a você. Então ore por ela, tá bom?
Todos nós queremos paz, mas você vai ter. Ore por ela, tá bom, minha querida? É realmente é o caminho que nos diz aqui o Evangelho. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, vamos, sim, eu quero a terapia do perdão. Ok, Andresa, vou passar. A Vanessa falando, meu pai também, ele já desencarnou há algum tempo, porém certas lembranças ainda machucam um pouco. Então, Vanessa, continue sempre lembrando e orando por ele e dizendo, você veja, a terapia do perdão, eu já vou dizer. O seguinte, vocês coloquem num papel durante 30 dias, escrevam numa folha de papel tamanho A4 o seguinte, escrevam na folha inteira até acabar a folha. Eu me perdoo e perdoo os meus inimigos encarnados e desencarnados. Escreva isso todo dia até preencher uma folha por 30 dias. Você vai ver que ao fim desses 30 dias você já vai estar com o seu coração muito mais fácil, muito mais, digamos assim, é realmente fácil, né? Sente mais facilidade para perdoar, para ver, mais propenso, era essa palavra que eu queria lembrar, estava mais propenso ao perdão. E a outra terapia é que você possa, todas as noites, todos os dias, imaginar você abraçando essa pessoa que você tem alguma dificuldade. Você vai ver que no início, até abraçar em pensamento é difícil. Mas depois você vai, abrace a si mesmo, diga em pensamento tudo que você gostaria de dizer, perdoe em pensamento, faça toda a cena em pensamento, faça isso todos os dias. Você vai perceber que vai passar um tempo, aquilo que você faz em pensamento, você já vai conseguir fazer na prática. E quando você menos perceber, você já perdoou, tá bom? Então são duas terapias excelentes para vocês fazerem e dá certo, podem ter certeza que dá certo, tá bom? Bom, a Deb perguntou como é que funciona a terapia do perdão, então já coloquei aqui, Deb, para você como funciona a terapia, tá bom? Meus amores, vamos continuar então aqui a nossa leitura, tá bom? Para que a Danúbia diz, ela não consegue, me xinga o tempo todo, mas ore por ela, ore, porque para o amor, Danúbia, para o amor não há obstáculos. Uma centelha do amor é capaz de transformar os mais endurecidos corações. Nós só somos ainda imperfeitos porque nos falta amor. Então ore por ela, porque o seu sentimento de amor vai chegar até ela, seguramente vai chegar as suas vibrações. E Deus vai lhe ajudar nesse sentido, tá bom? Aqui, Sidão, aqui operacional, diz, estou estreando hoje no canal, estou gostando, mas estou com problemas no relacionamento, descobri uma traição. Então, nesse caso, reflita, porque é isso que nós estamos dizendo aqui, refletir, ponderar, procurar tomar qualquer atitude, sempre com o coração sereno. Porque enquanto nós estamos envolvidos ainda naquelas emoções, naquela turbulência, a tendência, a probabilidade de nós tomarmos uma atitude que nós iremos depois nos arrepender é muito grande. Então reflita, ore muito. E realmente peça ajuda do seu amigo espiritual para lhe auxiliar, para lhe amparar, para lhe ajudar a tomar as medidas mais adequadas, pensando no seu bem-estar, mas sem retribuir o mal com o mal, sempre procurando retribuir o bem, porque todos nós ainda somos imperfeitos. E é o que ele diz aqui. Nós ainda, quando ele vai dizer o último tema do argueiro e a trave no olho, que ele diz, porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. O argueiro é um cisco minúsculo, eu vejo um cisco no olho do meu irmão, ou seja, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer erro dele eu enxergo. E eu não vejo uma trave, que é um tronco grande no meu. Ou seja, nós temos muita facilidade de ver as dificuldades, os erros do outro. Mas o nosso orgulho nos impede de ver os nossos erros, que muitas vezes são muito maiores do que o do outro. E por que isso? Porque nós ainda temos muito orgulho. Então nós temos uma dificuldade muito grande de entender o outro. Mas nós precisamos lembrar que nós precisamos a todo momento da compreensão do outro, porque nós ainda somos cheios de imperfeições, de mazelas, nós ainda somos realmente mais viciosos do que anjos. Então nós precisamos a todo momento que o outro me compreenda, que o outro me entenda, que o outro, digamos assim, tenha indulgência que ele vai colocar aqui para comigo,
por conta dos meus erros. Então é nós tentarmos agir da mesma forma com o outro, sabendo que o outro erra, sim. O outro erra porque ainda é imperfeito, tanto quanto eu. Mas, ele diz aqui, termos em mente que o nosso irmão precisa mais do meu auxílio do que da minha censura, do que do meu julgamento. Assim como eu também preciso mais do auxílio, do amparo dos outros, de Deus principalmente, do que de censura, tá? Lembremos, nós somos mais frágeis do que perversos. Na maioria das vezes, tá? Na nossa condição, nós erramos mais por fragilidade do que por perversidade. Não é que sejamos maus, mas ainda somos frágeis diante da vida, dos nossos, digamos assim, das nossas imperfeições, ok? Então reflita com calma, que com certeza peça ajuda de Deus, que você vai conseguir o melhor caminho para agir. Aqui o Ricardo colocou, tem no canal do YouTube dela, playlist Perguntas e Respostas. Ah, verdade, muito bem lembrado, Ricardo. Nem lembrava que eu tinha isso, mas é isso mesmo. Na playlist lá, Perguntas e Respostas, tem um vídeo exatamente como perdoar, tá? Nos ajudando nesse processo. E eu coloco lá também a terapia do perdão, ok? A Fabiane, oi Evelyn, muito obrigada pelas preces, pela minha filha Emily. Que bom, Fabiane, ela está diariamente nas minhas preces, viu? Diariamente. Aqui Eli Flor coloca, Bruninha, tenho todos os segmentos do Ho'oponopono. Pronto, olha, quem tiver dificuldade de perdão, então, com mais essa terapia, vai sair daqui perdoando tudo. Com certeza. Vamos continuar então aqui, meus amores. Aqui a Bruna diz, temos que ficar sempre em paz, pois essas inimizades e vinganças irão continuar depois de desencarnada. Então temos que sempre procurar nos melhorar, sempre. E o perdão liberta. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. A Danube diz, será que fiz algo para ela? Pode ser, mas não fique se preocupando com isso. Coloque lá no papelzinho. Eu me perdoo os meus inimigos encarnados e desencarnados. E peça perdão também. Pode ser que você não tenha feito nada nessa vida, pode ser que você tenha feito algo numa vida anterior. É possível. Mas não fique se prendendo nisso. Peça perdão de coração, caso, eventualmente, algo você tenha feito nessa ou em vidas passadas, tá? Porque pode ser que você tenha feito alguma coisa nessa vida que você nem tenha consciência, mas que a pessoa pode ter se machucado, se magoado, enfim. Peça esse perdão de coração, ore por ela, faça a terapia do perdão que você vai conseguir com certeza se sentir melhor e ela também vai sentir os seus eflúvios positivos, tá bom? Vamos voltar então um pouquinho para cá e depois nós voltamos para as perguntas de vocês. Então, por exemplo, se o adversário não quer aceitar a nossa reconciliação, e aí? Não tem problema, nós fizemos a nossa parte. Peça a Deus que abrande o coração, confie, pois nós fizemos a nossa parte. O importante é nós estarmos trabalhando pela nossa harmonização e também do próximo, porque a partir do momento que eu quero me reconciliar, eu estou trabalhando pela nossa harmonização também. Então, tenha certeza que nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, porque eu fiz a minha parte, e vamos esperar. O tempo é sempre o melhor remédio. Se nós não conseguirmos que aquela pessoa compreenda nessa vida, nós somos espíritos eternos. Com certeza, em outras, isso acontecerá. Essas situações, essa reconciliação acontecerá em outra vida. Mas o importante é que eu não esteja presa. Percebem? Que eu esteja realmente liberta daquela situação. No sacrifício mais agradável a Deus, Jesus está querendo, quando ele diz aqui, antes de colocares a tua oferenda ao altar, vai primeiro te reconciliar com o teu adversário e depois retorna, é isso que ele quer dizer, que eu não tenho como amar a Deus sem amar ao meu próximo. Uma coisa não tem como desvincular da outra. Então ele vai dizendo aqui, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o tema do nosso item, é o sacrifício do nosso próprio ressentimento. Ou seja, através de um ato de humildade, de amor, de renúncia, eu vou deixar de lado aquele meu ressentimento, aquela minha mágoa, aquele meu rancor para perdoar, para me reconciliar. Então é esse sacrifício que Jesus quer que nós façamos o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo ainda, em prol do amor, da caridade, da união, da fraternidade. Então ele diz,
Antes de se apresentar a Deus para ser perdoado, já que nós queremos o perdão de Deus, é preciso ter perdoado, e que se cometeu alguma injustiça contra um de seus irmãos, é preciso reparar. Então, eu preciso não apenas perdoar, porque caso ele tenha me feito algo de ruim, mas pode ter sido o inverso, pode ter sido que eu tenha feito alguma coisa contra o meu irmão. Então, cabe a mim não perdoar, mas reparar o meu erro. Só depois de reparar o meu erro ou de perdoar, caso tenha sido cometido contra a minha pessoa, é que eu estarei, digamos assim, de coração puro, pronto para receber o perdão de Deus. Ok? Então, é isso que ele diz, ó. Só então a minha oferenda, que é aqui na época era oferenda material, mas nós podemos botar agora a nossa oferenda espiritual, uma prece, uma oração, uma atitude de bondade. Tudo isso é agradável a Deus quando eu estou de coração puro, quando eu estou de coração sincero, buscando crescer e evoluir. Então ele diz, só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Então ele diz o seguinte, o cristão hoje em dia não oferece dádivas materiais, não é isso que Deus busca, dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Hoje o cristão espiritualizar o sacrifício quer dizer, eu vou sacrificar tudo aquilo que é ruim em mim. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a mágoa. É isso que eu tenho que sacrificar diariamente, para que a minha prece, para que o meu pensamento seja verdadeiro, seja puro e digamos assim, alcance Deus, alcance a espiritualidade amiga e ele venha em meu auxílio, porque ele percebe que o meu coração é sincero, está realmente trabalhando, se esforçando para crescer e para evoluir. Então é isso que ele diz aqui, olha, entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Esse é o sacrifício que ele quer. Esse que é o sacrifício mais agradável a Deus. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essa palavra. Deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Certo? Lembrando, se essa pessoa estiver longe e eu não tiver condições de me reconciliar com ela, vamos pedir a Deus por ela, vamos pedir pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua paz, pelo seu sucesso, porque Deus vai saber que no fundo do meu coração eu perdoei. Deus vai saber no fundo do meu coração que eu tentei, dentro das minhas possibilidades, de me reconciliar, de fazer o bem, de ajudar aquela pessoa. Mesmo que eu ainda não tenha tido a oportunidade direta de me encontrar com aquela pessoa para fazer isso, eu tenho que primeiro fazer no meu coração, porque com certeza Deus tem acesso aos corações de todos nós e Ele vai saber da verdade ou não das minhas palavras e das minhas atitudes, ok? E já vou ir com vocês, mas vamos só fazer uma finalização aqui do último item, do argueiro e a trave no olho, e nós vamos finalizar com as dúvidas e perguntinhas de vocês. Então, quando ele diz aqui, como é que tu podes ver o argueiro, que é um cisco, no olho do vosso irmão, e não vedes uma trave, que é um grande tronco, no teu próprio olho? Ou como ele diz aqui, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou seja, antes de tu criticares o teu irmão, antes de tu criticares, de tu julgares o próximo, tu tens que examinar a tua própria conduta. Será que tu tens autoridade moral suficiente para criticar o teu irmão? Ou será que tu és tão culpado quanto ele? Talvez não naquele mesmo problema, mas em outro. Talvez não naquele mesmo, digamos assim, naquele mesmo vício, naquele mesmo erro, mas em outro. Então, é a questão do atirai a primeira pedra quem não tem pecados. Nós precisamos a todo momento do entendimento do nosso próximo, do nosso irmão, para conosco. Por que na hora de nós agirmos assim, nós não conseguimos? Então, é o que ele diz aqui, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós.
Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si, se considerar como uma outra pessoa e perguntar-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Será que nós temos o hábito de fazer isso? Será que nós temos o hábito, por exemplo, todas as noites, todos os dias, de nos analisarmos como se nós estivéssemos olhando num espelho e nos dizer: se eu visse no dia de hoje alguém fazer tudo o que eu fiz, o que eu pensaria? Será que eu pensaria positivamente? Ou eu iria criticar alguma das minhas atitudes? É o conhecer-se a si mesmo, é o repensar, é a análise das nossas atitudes. Conhece-te a ti mesmo, já está lá no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos diz: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós fazemos essa reflexão, nós realmente vamos perceber que nós não temos como criticar o outro, porque ainda somos muito errados também. E aí ele diz: por que será que é tão difícil nós olharmos os nossos problemas, as nossas dificuldades? Se nós conseguimos ver tão facilmente a dos outros, por que a nossa é tão difícil, se ela é óbvia também? E eu me conheço. Nos diz o Evangelho, é o orgulho que nos cega. O nosso orgulho não deixa que nós vejamos os nossos erros. Ele dissimula os nossos defeitos para nós mesmos, para que nós, digamos assim, nos acreditemos ser melhores do que o outro. Ele diz: o orgulho e a vaidade tornam o homem presunçoso, achando-se melhor do que é. E é isso que faz com que ele tenha dificuldade de ver as qualidades, as coisas boas do outro e veja mais facilmente o erro, os vícios, os problemas. É sempre o orgulho. E mais uma vez ele vem nos mostrar que o orgulho é falta de caridade, porque ele diz aqui nesse mesmo parágrafo: quem é caridoso, que é uma pessoa simples, modesta, indulgente, fraterna, ela não fica, digamos assim, acentuando os defeitos do outro. Quem é caridoso verdadeiramente tem a indulgência junto. O que é a indulgência? É quando você ressalta o que a pessoa tem de bom e evita ver os defeitos, evita ressaltar, divulgar os defeitos. Isso é indulgência. Nós fazemos muito isso com os nossos filhos. Nós somos muito indulgentes com os nossos filhos. Vem alguém dizer alguma coisa dos nossos filhos, nós podemos até dizer: olha, ele não é muito bom nisso, mas por outro lado, ele é uma criança muito boa, ele é uma criança muito carinhosa, ele é um bom aluno, ou seja, nós não sempre colocamos: entretanto, ele é uma pessoa assim, 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 e não colocamos as virtudes dele para mostrar que ele tem algumas dificuldades ainda, muitas vezes, os nossos filhos, mas tem outras virtudes maravilhosas. Nós fazemos isso com nossos filhos, nós somos indulgentes com eles, mas com os outros não. Nós somos extremamente críticos, nós realmente não temos o hábito de sermos indulgentes com o próximo, só com aqueles que nós amamos. Então é isso que ele diz: quando nós estivermos, por exemplo, criticando, vendo o cisco no outro, nós estamos deixando que o nosso orgulho prepondere e não estamos sendo caridosos. Então ele diz aqui: vive a caridade. Esse defeito do orgulho é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, ou seja, ninguém tem condições de ser verdadeiramente caridoso se tem o orgulho no coração. Então ele diz: é um contrassenso, não existe caridade orgulhosa. Ou eu tenho orgulho e eu não sou caridoso, ou eu sou caridoso, caridosa, e realmente vou pouco a pouco vencendo o orgulho. E ele finaliza aqui dizendo: se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Então, se nós deixarmos que o orgulho prepondere nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ter virtudes. Não seremos pessoas admiráveis, como nós tanto desejamos ser. Por quê? Porque o orgulho, como ele diz aqui, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Vejam isso. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Meus amores, o orgulho é o principal obstáculo ao progresso. Então, nós precisamos lutar diariamente contra o orgulho que existe ainda em nossos corações. É fácil? Não é.
É possível? Seguramente. E como tu sabes disso? Porque nós vamos ser perfeitos. Todos nós nascemos simples e ignorantes e só tem uma certeza em nossas vidas, que nós seremos felizes e espíritos de luz, perfeitos como Jesus é. Então, se isso é uma certeza, é porque eu vou conseguir tirar o orgulho do meu coração. Requer esforço, requer dedicação, requer. Mas é possível, ok? E nós vamos finalizar então, já finalizamos, digamos assim, as orientações do Evangelho e nós vamos finalizar com as perguntinhas de vocês. A Adriana coloca aqui: minha mãe me fez muito mal quase que minha vida inteira. Nunca a desrespeitei e a perdoei várias vezes. Ainda assim, quando ela tinha oportunidade, vinha e fazia uma maldade. Ela já desencarnou. Adriana, que bom que você disse que conseguiu perdoar. E continue perdoando. Tenha certeza que no plano espiritual ela vai ter, se é que ela já não teve oportunidade de repensar suas atitudes, porque no plano espiritual, que nós não estamos presos pelo corpo, que é esse exílio, tudo se torna mais claro. As nossas atitudes, os nossos erros, e nós conseguimos refletir sobre tudo mais claramente. Então é muito provável que no plano espiritual ela já tenha feito essa reflexão e hoje ela tenha consciência, muitas vezes, de que de alguma forma lhe prejudicou, tá? Então busque realmente perdoá-la e peça para que você, por exemplo, em desdobramento pelo sono, você tenha a oportunidade de encontrá-la, de conversarem, para que você possa ouvi-la, para que ela possa ter a oportunidade também de conversar sobre o que aconteceu e vocês possam, digamos assim, se reconciliarem mais facilmente e seguirem caminhando juntas, que eu digo pelo sentimento, porque o fato de estarem separadas momentaneamente pelo desencarne não significa que vocês deixam de estar juntas, uma da outra, estão sempre juntas pelo amor e pelo sentimento que os une, ok? Aqui a Adriana diz: será que ela pode me fazer mal mesmo eu tendo perdoado? Não. Não acredito que ela faria isso, tá, Adriana? Acredito que realmente no plano espiritual ela tem essa lucidez e ela vai perceber as suas atitudes. E veja, se você a perdoou, tem uma parte aqui do Evangelho de hoje mesmo que nos mostra que aquele que perdoa, ele passa a contar com o amparo e auxílio da espiritualidade amiga, não deixando que o mal lhe chegue. Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte. Quando nós perdoamos, nós estamos aplicando a lei de amor. Então a espiritualidade amiga vem em nosso auxílio para nos proteger. Eles podem querer nos prejudicar quando nós continuamos sem perdoar, continuamos sentindo e vendo-os como inimigos. Mas a partir do momento que nós passamos a amá-los, a perdoá-los e a querer o bem deles, a espiritualidade nos ajuda para que nós não sejamos prejudicados, tá bom? A Soraya coloca: nossos inimigos do passado, eles vêm nessa vida em família. Temos que ser parentes ou pode ser pessoas que não são muito próximas. Podem ser pessoas que não são muito próximas, mas se naquele momento, naquela encarnação, nós precisamos nos reconciliar, digamos assim, um plano, faz parte do meu planejamento reencarnatório, tentar a reconciliação com aquela pessoa, a probabilidade é de que venha mais dentro dos laços familiares. Talvez não dentro do mesmo lar, mas um primo, um tio, mas pessoas próximas, para que nós tenhamos essa oportunidade. Porque se forem pessoas muito distantes, a probabilidade de cada um seguir para o seu caminho é muito grande. E aí nós, digamos assim, perderemos a oportunidade desta reencarnação para crescer, para evoluir e para realmente sanar, resgatar aquela situação, aquele desentendimento, tá bom? E nos reconciliarmos com a lei do Pai. Então a probabilidade é que venha realmente mais entre os familiares, tá bom? A Danúbia coloca aqui que em relação àquela situação que ela colocou, ela está sempre atrapalhando muito. Vamos fazer o seguinte: inicia a terapia do perdão com ela, inicia o evangelho, faz um evangelho, Danúbia, diariamente. O evangelho no lar é recomendado uma vez por semana, mas quando as situações estão mais difíceis, realmente nós estamos mais fragilizados, recomenda-se o evangelho diariamente. Então comece a fazer o evangelho diariamente por você, pelo seu lar, pelos seus familiares e coloque ela nas suas preces diárias. Você vai ver que isso vai melhorar. Não tem contra o amor, contra o auxílio da espiritualidade, a espiritualidade vai te amparar, ela vai te ajudar para que isso realmente possa ir pouco a pouco diminuindo, tá bom, Danúbia? A Adriana:
Sempre fiz tudo para ajudá-la. Não guardo mágoas nem rancor, mas fiquei agora preocupada se mesmo desencarnada pode te fazer mal. Não, ela não vai te fazer mal. E a probabilidade, como eu te falei, é que a sua mãe hoje tenha refletido e na realidade ela queira, digamos assim, ter a oportunidade também de lhe pedir perdão pelo que aconteceu, tá? Lá a nossa lucidez é muito maior, Adriana, muito, muito maior, tá bom? A Débora coloca que o perdão é libertador, exatamente, libertador. O que posso fazer para garantir que ela fique em paz e não me faça mal? Ame-a. Só o amor constrói, Adriana. Ame-a cada vez mais. Ame-a, diga minha mãe. Por mais difícil que tenha sido a nossa relação, eu te amo. Eu quero que você saiba que mesmo eu estando aqui, você estando no plano espiritual, eu te amo. Eu vou sempre orar por ti, para que tu possas ficar em paz e para que nós possamos ser realmente termos aquela relação maravilhosa que eu gostaria, que nós talvez não tivéssemos tido a oportunidade nessa existência, mas que nós possamos nos sentir sempre como mãe e filha. E tenha certeza, diga isso do fundo do seu coração, Adriana. Mãe, tenha certeza que quando eu lhe encontrar, eu vou sempre lhe tratar com amor, eu sempre vou amá-la, eu sempre vou deixar que os meus melhores sentimentos tomem conta da nossa relação. E isso é sincero, Adriana, e onde quer que ela esteja, veja bem, Adriana, mesmo que a sua mãe esteja num lugar não muito bom no plano espiritual, nós não sabemos, tá? Isso é uma situação hipotética. Mesmo que ela esteja numa situação que não é muito boa, ela vai sentir as tuas vibrações de amor. E aquilo vai ser um bálsamo de luz para a dor, para o sofrimento, para a dificuldade que ela eventualmente possa estar sentindo. Então, o que você pode fazer? Ame-a cada vez mais, tá bom? A Eli coloca, Danúbia, você só está enxergando e atraindo para ti aquilo que você mesmo busca, ao invés de você fazer uma reforma íntima e pedir perdão a ela e não o contrário. É exatamente, vamos sempre trabalhar a nossa reforma, o nosso perdão, que nós vamos nos libertar e orar, pensar no outro de forma positiva, direcionar para aquela pessoa boas vibrações. Meus amores, a força da vibração, do pensamento é enorme, nós não temos ideia de quão poderoso é o nosso pensamento. Tudo aquilo que nós vibramos, aquilo plasma, aquilo, digamos assim, se corporifica no plano espiritual e aquilo ganha vida. Então nós precisamos trabalhar sempre os bons pensamentos, porque é isso que vai ganhar força, é isso que vai se corporificar. E eu atraio boas vibrações, eu atraio bons espíritos para estarem comigo, me ajudando nesse processo de mudança, de crescimento e de auxílio às pessoas também, tá bom? Adriana coloca, inclusive cheguei a pedir perdão a ela em vida, perdão por essa e por outras vidas, caso eu tenha feito algo para que ela agisse dessa forma nessa vida. Muito bem, Adriana, fez bem e continue pedindo do fundo do seu coração, que é exatamente isso. É como Jesus nos disse também na semana passada, que foi o tema, não perdoar 70 vezes, mas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, perdoar sempre, infinitamente, porque o perdão dignifica um homem, o perdão nos eleva, o perdão realmente nos aproxima de Deus. Lembrando que o perdão nós estamos fazendo o bem, mas o nosso objetivo, a nossa meta é nem precisarmos perdoar, porque só perdoa aquele que se ofende. E quanto mais evoluídos nós formos, menos nós iremos nos ofender com a atitude do próximo, porque nós teremos a compreensão de que ele ainda não conhece Deus como nós já conhecemos, tá bom? Então, que nós possamos trabalhar para que sequer precisemos perdoar, ok? A Sandra coloca, como perdoar um assassino? Para nossa condição ainda, Sandra, é difícil, mas compreendendo que aquelas pessoas que erram, principalmente os criminosos, são doentes da alma, que precisam mais das nossas orações, da nossa piedade, do nosso entendimento, porque nós já conhecemos Deus, eles ainda não. Então, quando nós vemos essas pessoas como doentes da alma, fica mais fácil nós termos um olhar caridoso e conseguirmos perdoar. Aquele que perdoa já está no caminho da evolução. Aquele que ainda prejudica, aquele que ainda maltrata, é um doente da alma, tá bom? Meus amores,
Nós temos 1 minutinho para acabar a nossa live, então realmente já não temos mais muito tempo. Só vou ler mais só a perguntinha aqui do Davi que diz: já li a respeito que algumas vertentes espiritualistas de matriz africana são capazes de afastar os obsessores à força. Isso procede? A melhor forma de se afastar o obsessor não é a força, é através do amor. O obsessor eu posso afastar mas se eu não mudar o meu modo de pensar, de agir, se eu não for uma pessoa que vivencia o evangelho, eu vou atrair outros, porque o mal atrai o mal. Só o amor, só a reforma íntima, só a mudança de procedimento, só a vivência do evangelho de Jesus muda os obsessores, não os afasta, mas os transforma para o bem, tá bom? Meus amores, 20 segundos, não dá mais tempo. Quero agradecer a todos pela participação, por estarem aqui conosco, estudando no Rosas do Evangelho. Semana que vem, terça-feira, estaremos juntos para mais um estudo. Muito obrigada, obrigada Papai do Céu por nos acompanhar sempre nesse estudo. Um grande beijo. Tchau.